Encontro número 15, dia 30 de outubro de 2016. Capítulo 10, 18 ou 19? 19. Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Acho que tem explicações. Já é a instrução dos espíritos. Já aí tem 20 e 21 só. Então não tem subtítulo. Continua? Continua as perguntas. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Bom, eu acho que é muito fácil a gente cair nessa questão do o quanto julgar, o quanto falar, o quanto denegrir ou não, né? Às vezes, numa discussão, não sei, de trabalho, de qualquer situação, eu acho que o comum é a gente cair no ataque. E aqui a gente se coloca a pensar o quanto o ataque é benéfico ou não pra gente e pro próximo. Normalmente não é. Mas é um exercício de autocontrole, eu acho. Sempre fica fácil criticar os outros e não ver os próprios erros, né? Isso é o mais importante, eu acho. É isso que ele está dizendo aí. Primeiro ver os seus erros e tem que se corrigir para depois poder conseguir fazer alguma coisa em ajudar o próximo e não criticar, né? Nunca criticar. Eu acho que a maior mensagem é essa. Eu acho que voltei aqui para trás um pouquinho, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Perdoai para que Deus vos perdoe e reconciliar-se com os adversários. Eu acho que a lição daqui é
justamente a mensagem que a gente já viu várias vezes em outras reuniões do amai os vossos inimigos. E o né? perdão, né? Porque você nunca sabe, né, com quem você está se relacionando, por quê. Né? Então, o amar os seus inimigos ou perdoar os seus inimigos, eu acho que é a mensagem. Para mim é a mensagem. Eu acho que quando a gente Conciliar-se com os inimigos. Né? critica outra pessoa, na verdade, porque a gente só consegue reconhecer porque está na gente, né? Então, é frequente, eu já tive vários amigos que me ensinaram isso. Às vezes eu ficava irritado com alguma coisa, era moralista, criticava a pessoa, falava mal, e uma pessoa que se dava super bem comigo do meu lado falava, nossa, mas não me parece ser um problema tão grave. 2 desses, três, né? Estão sentados aqui. E eu sempre ficava assim encanado, falei, nossa, mas pessoas moralmente frouxas, né? Mas eu olhava e falava, não, elas não são moralmente frouxas. Mas não parecia incomodar tanto quanto me incomodava. E aí sempre numa inspeção mais próxima, né? Intimamente falando, eu vi que na verdade eu também tinha o problema que eu estava reprovando. Né? Por isso que eu consegui identificar. Então acho que uma das lições, complementa isso que vocês já falaram, é que quando você se incomodar com algo que outra pessoa fez, possivelmente é porque você tem a mesma inclinação. Você não apenas reconhece essa inclinação, como você rejeita. Que é a pior maneira de lidar com isso. Né? Você imaginar que o problema está só no outro. E resolvendo no outro, você vai encontrar paz. E não encontra, né? Porque quando você cai no erro, aí você vai falar, nossa, mas eu falei aquilo pro outro. Aí tem 2 opções, né? Aceitar e avançar, ou racionalizar para dizer, não, o meu caso é diferente. Esse é o pior, né? Quando você racionaliza e fala que o seu caso é diferente, e você intimamente reconhece que é o mesmo caso, né? Aí você está entrando para aquela estrada que é de difícil retorno, né? Porque você vai ficando bom, né, em racionalizar. Você sempre tem uma maneira de racionalizar. E isso vai te afastando, vai fazendo você ser cada vez menos misericordioso. Que é o limite, né, daquelas pessoas que muitas vezes a gente encontra. São pessoas muito convictas, muito fortes, muito firmes no que falam. Enxergam, né, a trave no olho alheio. São quase que assim implacáveis na crítica, mas quando você vai apontar uma micro necessidade de mudança, a pessoa reage de maneira assim, muito explosiva. Imagina, como eu jamais, não sou igual. Né? E talvez eu seja aqui a pessoa que mais tem isso, assim, né? Um pouco que eu conheço de todos vocês. Assim. Mas eu acho que é um trajeto muito duro. É muito difícil você se desapegar dessa imagem bonitinha, né, que a gente tem da gente mesmo e começar a aceitar que a gente tem um monte de imperfeição ali que trava nos olhos. E que ela tá mais à vista do que você acha, né? Isso eu lembro quando eu comecei a ficar careca, que eu tava aqui atrás, né? Aí é que pra mim essa é a manifestação clara disso, essa metáfora. E eu achava que ninguém via. Só eu. Eu sabia que estava aqui, mas era tipo o meu segredo. Aí chegava alguém e falava assim, nossa, mas aqui tá ficando. E eu, cara, porra, ninguém tá vindo, cara. Como você tá falando? Ixi, eu já ficava, né, cheio de vergonha, assim, porque... Eu falava, não, ninguém tá vendo. Se eu erguer bem a cabeça, eu sou alto, né? Aí chegava alguém e dizia, tá ficando aqui. Todo mundo já tava vendo. Mas na minha cabeça, não, porque eu continuava vivendo a imagem que eu tinha de mim mesmo, que era a imagem que eu queria que as pessoas vissem. E aí eu sempre acabava depositando a culpa na pessoa que revelou, quando na verdade aquilo já estava exposto. Né? Então acho que a gente é mais ou menos assim, a gente acha que a gente, né, tem mais virtude do que a gente tem e a gente acha que nossas imperfeições estão bem escondidinhas, assim, tá todo mundo vendo. Aí depois de 20 anos chega alguém e fala, eu notei lá no início que você tinha isso. Você fala, jura? Você não me falou nada. Eu tentei, mas você não quis escutar. Você ficava criticando os outros, eu tentava falar pra você, tá vendo? Mas você também faz isso. Você não, sempre cheio de argumentações e tal. Né? Então o caminho que é difícil de retornar. Acho que a mensagem, uma delas, pelo menos é o que eu tento exercitar no dia a dia, é sempre que eu critico alguém, eu paro e falo assim, tá bom, onde que eu faço isso? Que certamente eu faço. Tá me incomodando tanto, é porque eu faço isso em algum lugar.
E não é difícil achar, não. Ontem, desculpa, ontem a gente foi no aniversário do Luizinho, né? Um amigo nosso. Aí a gente chegou lá, a gente tava lá, eu e a Carla, a gente tava encostado lá na parede, chegou um outro amigo dele lá, tá, e parou lá pra conversar com a gente, né? Aí a gente tava conversando, começou a falar da situação do país, PEC 241, aquela conversa agradável. Aí ele falou assim, porque eu já trabalhei em vários estados e, no sul o pessoal é ruim de trabalho, eu não sei onde o pessoal é vagabundo, não sei o que lá, em tal lugar o pessoal não gosta de trabalhar, a melhor mão de obra que tem mais ou menos é Fortaleza e tal. E aí o cara começou a falar assim, porque, por que a gente não pega e ajuda alguém, né? Por que a gente não pega e por exemplo, pega um grupo de meninos que não tiveram oportunidade, por que a gente não vai lá e ensina eles o que a gente sabe pra eles terem alguma chance e tal? E a gente ouvindo aquilo tudo assim, é uma conversa meio maluca assim, né? E aí no meio da conversa a gente falou, vocês têm filhos, né? Porque era um casal, né? Daí os dois responderam, nós temos, mas nós não temos filhos juntos, então cada um tinha um filho. Daí eu falei, legal, quantos filhos, né? Qual a idade do seu filho? A menina falou, meu filho tem 2 anos. Aí eu falei, e o seu? Meu filho tem 1 mês. Aí a gente ficou olhando pra ele assim, como assim tem 1 mês? Tipo, o que você tá fazendo aqui, sabe? Já julgando, né? Dele, não, meu filho tem 1 mês, tal, mas ele não tá aqui, ele tá lá em Goiânia, tal. Aí a gente mudou de assunto. E aí quando Sabiamente. E aí quando ele saiu, tipo, até o André perfeitamente tava, a gente falou assim, que maluquice, né? Porque o cara tem sonhos megalomaníacos de ajudar um monte de gente e não consegue, de repente, cuidar do filho, cara. Qual que é a autoimagem que ele tem dele mesmo? De verdade, na hora eu olhei assim e falei, cara, eu não sabia nem o que pensar, assim. Eu falei, mano, é tão desconexo, assim, as realidades, as visões que ele tem da mesma coisa. Isso a gente faz, tô dando esse exemplo, assim, porque eu vi acontecer na minha frente, mas quanta gente nós não fazemos isso também, né? Que é o que você estava colocando. Eu acho que essa questão do julgamento, assim, é muito difícil você não julgar. Na verdade, todas as decisões que você toma tem por trás algum tipo de julgamento, né? Uma resposta mal educada ou educada, um sorriso que você escolhe dar, talvez tenha um julgamento lá que vem desde o momento que você acorda até toda a bagagem que você tem na sua vida espiritual, né? Eu acho que o grande ponto que ele coloca aí, um deles, né? É o que você vai fazer com isso. Né? Julgar, você vai julgar. A gente ainda não chegou no ponto de não julgar. A gente ainda não consegue ter esse controle. Então você vai julgar, mas depois que você julgou, o que você faz? Você reconhece tudo isso que o André colocou, de falar, talvez eu tenha esse problema também, vamos olhar como é que eu uso os meus pensamentos, ou você vomita isso na cara da pessoa e vamos em frente, entendeu? Acho que vale uma atenção nossa de realmente, pra gente não se trair, né? E justamente ficar sempre apontando nos outros os nossos próprios erros. E aí só pra... Tem um dos trabalhos que eu tenho feito, você também fez curso de coach, né? Então tem muito aquele trabalho assim de calar o seu eu interior quando você está ouvindo outra pessoa, justamente para não cair nesse julgamento. E esse é um exercício que eu tento fazer, tenho tentado fazer em várias situações, assim, até de trabalho, assim, quando você vai para uma discussão, de tipo, fala assim, vamos tentar me despir aqui muito das minhas certezas e vamos ouvir o que a pessoa tem para falar, sabe? Vamos tentar ficar um pouco calado internamente para conseguir realmente entender o que a pessoa está falando. E é um exercício interessante, nem sempre eu consigo. Mas é um exercício que vale a pena porque evita um pouco que você caia justamente num julgamento automático, assim, de todas as informações que você está tomando naquele momento, sabe? É isso aí. Vai lá, Paulo. Fala de 3 posturas, né, no Evangelho. Dentro disso fala de repreender os outros, notar as imperfeições, divulgar o mal. Repreender eu acho que é uma postura que eu vejo como complicada. Que a partir do momento que você resolve repreender alguém, chamar a atenção de alguém, naquele momento você está exercendo uma espécie de autoridade, onde você diz, eu estou certo, você está errado, você que tem que corrigir o seu ponto de vista. E muitas vezes isso vai causar até tem grandes chances de causar uma resposta negativa, a pessoa se fechar em relação à sua abordagem. Então a própria noção de reprimenda, mesmo quando é uma situação direta, de uma ofensa direta, eu vejo como complicado porque o resultado geralmente não é um resultado de concordância, de consenso entre as pessoas que estão envolvidas.
né? Já é difícil se for cara a cara, se for tiver mais gente presente, eu acho que é mais complicado ainda, porque você passa a exercer uma espécie de autoridade na frente de uma série de pessoas que às vezes não estão nem envolvidas com a situação. Então eu vejo... E aí corre o risco de ser humilhação, né? Dependendo do tom, acaba indo para esse caminho. Então, eu acho a ideia de repreensão muito, muito perigosa. A ideia de falar em divulgar o mal dos outros, aí também é muito, muito tênue a fronteira desse divulgar para a maledicência. Se não é a própria maledicência, que a gente tem falado tanto. Por que uma outra pessoa tem que saber do defeito de um terceiro? Eu não sei. Eu, sinceramente, não tenho uma resposta para isso. Não tem necessidade. Todos nós temos os nossos defeitos e as pessoas vão se corrigindo, vão aprendendo ao longo do tempo. Agora, a questão de notar a imperfeição, como o Daniel falou, assim, é automático, a avaliação é automática. E aí cabe a nós saber o que a gente vai fazer com isso. Às vezes a gente pode tomar como uma lição para nós mesmos, ou eventualmente, se for algo que nos incomoda, tentar falar com a pessoa não em tom de repreensão, mas em tom de conversa mesmo, trocar uma ideia, tentar ver se é possível que a pessoa reflita o que ela está fazendo de errado, a postura dela que está errado ou não, que está me incomodando, né? Que se é mais, em vez de falar um termo errado, seria mais um incômodo que eu sinto em relação àquilo. E é interessante, eu achei essa parte do Evangelho bem provocativa para o que a gente tem estudado aqui ao longo dessas semanas. Mas Será que a Carla quer falar? Miguel? Miguel Está assistindo atento. Pelo menos ele não está arrependendo nem. Mas eu acho que tem uma outra forma da gente também interpretar, no sentido da reprimenda, como chamar a atenção, né? E aí eu entro em vários dilemas morais. Suponha que você tem uma pessoa que é muito influenciável, e aí você conhece uma outra pessoa que vai interagir com esta, que é muito maliciosa. E você precisa precaver a pessoa, chamar a atenção dela para ela ficar mais crítica com relação às influenciações da outra. De maneira que essa que é mais influenciável pode realmente sair do caminho dela se a outra exercer a influência que costumeiramente faz. Numa situação como essa, falar sobre, não talvez como defeitos, mas como o histórico, é ou não julgamento, considerando um elemento fundamental que a gente esqueceu por completo, que está no fim do texto, que é pesar os benefícios e os danos, né? Então a repreensão, ela não... E mesmo, como ele diz, divulgar o mal, não é algo necessariamente agradável, bom, nem saudável, mas pode ser necessário. Numa situação, por exemplo, como essa, que você vê uma pessoa muito influenciável e ela está para receber uma intromissão, uma intervenção de outra. Qual é o seu papel? Observar e respeitar o tempo de cada uma. Que difícil. E deixar a pessoa ir com um dano possivelmente irreparável, ou você aceita o desafio de cair no erro com o propósito de causar mais bem do que dano. Bons dilemas. Mas eu tenho a impressão que a sua intervenção, ela é uma intervenção em que, alegando evitar a influência de uma pessoa maliciosa, você está colocando a sua influência, ou de certa forma a pessoa está fazendo o que você quer. Eu tenho a impressão que Cai no mesmo erro.
cai num erro parecido. Mas Vou dizer no só- mesmo erro, mas tem uma questão que a forma de você Mas abordar essa deixa eu atenuar conversa... isso aí. Deixa eu atenuar o que você está falando. Uma coisa é eu dizer assim, essa pessoa é isso, isso e isso, e ela vai fazer isso, isso, isso com você. Não faça isso. Outra coisa é, preste atenção, porque nem tudo é o que parece ser. Então fique antenado. Tá? Porque o que você está colocando seria uma influência no sentido contrário. Sim. Que aí já cai na maledicência, que eu concordo. Mas será que existe um meio termo? E veja, não tem como não cair no erro. Você vai cair no erro. Entendeu? Mas porque, por isso ele coloca no final. Você tem que pesar os benefícios e os danos. Então, assim, o caminho da correção, da retidão, ele é difícil. E às vezes você vai ter que cometer erros para você manter o todo correto, entre aspas. A forma de abordagem acho que influi muito. Muito. Se você coloca como uma questão praticamente imperativa, não, faça isso. Aí Vou dar um é exemplo muito concreto. Você está vendo uma criança de 12 anos sendo abordada por uma pessoa que mora ali perto, que é o líder do tráfico. Aí você não vai julgar o líder do tráfico e vai falar assim, não, olha, a vida é sua, seja feliz, acredite em Jesus que tudo vai dar certo. Ou você chega e fala assim, olha, preste atenção, né? Não se deixe levar por qualquer oferta, porque é maledicência também. Porque você já está criando, né, uma blindagem sobre a pessoa, porque ela não tem aquela imagem. Então você está inseminando aquela blindagem. Você julgou o próximo e Você está julgou passando o o teu próximo. julgamento para esse daqui. É razoável ou não? Acho que depende do tipo de situação, cara. Por exemplo, essa situação que você colocou, numa criança com um traficante, pra mim, tá claro que você tem que Aí falar. tem que Porque é um extremo. Quando você começou a colocar a situação, eu tava pensando numa situação mais light, pra te falar a verdade. Tipo uma pessoa, assim, influenciável, com uma que é maliciosa, não vou nem dizer maldosa, e que você sabe que uma interação lá pode não dar algo muito, muito bom. Beleza. Mas é esse o caso, né? Então... Só que o traficante, ele é mais malicioso ainda. É que aí tem, eu acho que o traficante é mais uma figura do mal. Tipo, do mal que eu digo assim, ele vai fazer um mal. É certeza que ele vai fazer um mal para uma criança. Numa situação que é menos extrema, Né? é menos clara, aí as coisas já estão contando um pouco mais... É um dilema, porque, por exemplo, talvez a pessoa que seja influenciável, ela tem que passar por um aprendizado. E não necessariamente o seu aviso naquele momento vai ser bom ou vai fazer com que ela aprenda. Talvez nesse caso você tenha mais que acompanhar para tentar alertar, assim, quando necessário, e aí de novo, com risco de correr no erro, do que avisar previamente. E aí ele coloca um outro ponto lá, que você tem razão, né? Tem situações e situações. Se um grande número de pessoas pode ser prejudicado, aí a sua responsabilidade também aumenta, né, da decisão que você vai tomar. É complicado, cara. Acho que não é uma decisão, não é uma situação única, assim. Acho que ela tem uma gama, assim, que vai de um extremo ao outro, sabe? E dependendo de onde você estiver nesse grau, né? Você vai ter que agir de forma diferente ou não. Mas reage aí, Paulo. Dilemas morais. Eu te interrompi, vai lá. Eu falo que depende da abordagem. A questão da criança de 12 anos, a primeira coisa que eu perguntaria é assim, se você abordar direto o adolescente, será efetivo? Ou talvez Se ele seja não vai incitar ainda mais, né? Quem exatamente é uma pessoa de influência? Não sei, talvez os pais, talvez o irmão mais velho, talvez... Sabe? Então, mas é complicado essa questão de não só de agir ou não agir, mas o como agir, que eu acho tão importante quanto a decisão de agir ou não. Porque senão você está exercendo uma autoridade que também não é um caminho mais suave de desenvolvimento. Aliás, acho que caminho suave de desenvolvimento não existe, né? Todo desenvolvimento é complicado. Mas eu acho que não seria necessário você ter esse caminho com uma autoridade externa que seria a sua, impondo o seu desejo do que a pessoa decidiria ou não naquela situação. É o que eu falo. Aí é impor o desejo, né? Você está falando. Exatamente. Né? Eu acho que você impor um desejo é uma coisa
que leva para a parte de você estar querendo que a pessoa siga aquilo que você quer que ela faça, né? Então eu acho que nesse caso a gente teria que abordar a pessoa de uma maneira assim: você acha que é certo? Você está fazendo uma coisa certa? Você acha que é certo isso que você está fazendo? Você faça. Se não é, você trata de pensar melhor no que você está fazendo, pensa na sua vida futura, pensa no que vai acontecer. Se você não tiver condição de fazer isso, procure alguém que possa lhe ajudar, né? Procure um psicólogo, procure uma pessoa de maior gabarito que pode te ajudar. Não todos os casos são assim, nesse caso especificamente, que você está citando, né? Agora que você teria que influenciar e agir e fazer alguma coisa, eu acho que sim, evidentemente tem que fazer. Talvez quando o aprendizado seja maior que a dor, você deixa, entendeu? Agora, para saber se o aprendizado vai ser maior que a dor ou não. O que vai acontecer, né? É difícil, porque às vezes você fala uma coisa assim, a pessoa acaba compreendendo, vai e sai do problema. E outras vezes não, em vez de sair, mergulha ainda mais profundamente. Depende da pessoa também que você vai ter, depende do íntimo dela, dos problemas que ela tem, sei lá. Às vezes não é só isso, às vezes tem outras coisas por trás, como você falou, amigos, pais, influência de outros, que também você não pode estar agindo, você está vendo aquele caso naquele momento, mas o que está atrás disso tudo? Eu acho que eu concordo com vocês, mas não é nenhuma postura, é realmente uma provocação para a gente refletir. Mas eu carrego essa dúvida em mim sobre o quão pragmático no mundo que a gente vive é essa abordagem sem mãos, assim, sabe? Deixar as coisas andarem, assim. Eu tenho a impressão que, ainda que a gente caia no erro, e a gente cai, a gente também aprende. Eu certamente, como professor, já aprendi muito a deixar quieto. Os alunos vêm com as ideias mais estapafúrdias. Eu, no início, falava assim, não, você não vai, eu não vou deixar. Aquela coisa bem interativa mesmo. E aí, hoje, o aluno chega, um estudante, uma ideia, sei lá, que eu olho e falo, nossa, vai perder 2 anos da sua vida com isso. Eu falo, você tem certeza? Tenho. Eu falo, vai feliz, então. É, o aprendizado dele, né? Mas eu acho que não são temas fáceis. Eu não acho que são coisas óbvias. E nem acho que é trivial viver dessa maneira. E vou colocar um problema ainda maior. Quando é alguém com quem você tem muita proximidade afetiva. Isso acho que é mais vai piorando. Porque é muito fácil fazer isso com estranhos. E falar assim, ó, segue tua vida, toca a tua vida e tal. Agora, fazer com quem está do teu lado e que vai gerar efeito sobre você ou sobre, né, o espaço compartilhado, aí eu acho o desafio maior, porque sobre essas pessoas parece que tem outro peso e outra medida, né? Uma coisa é quando eu penso na sociedade, quando eu falo no livro dos Espíritos, no Evangelho, mas chegou em casa, meu amigo. É tudo diferente. Ah, não, é diferente. Aqui eu conheço, aqui eu mando. Aqui é o meu espaço, eu mando entre aspas, né? Mas eu tenho algum controle maior sobre essa dimensão. E eu não sei até que ponto, né, isso é funcional. Não sei se funciona. Eu estou tentando deixar as coisas andarem, mas eu acho que é um desafio grande. Porque você fica entre a inatividade, a inépcia, né? Deixar as coisas acontecerem, e entre o autoritarismo, que envolve julgamento, envolve às vezes até a maledicência, né? Você acaba falando mal de outra pessoa. Então acho que realmente, quem quiser, tem um livro, 2 na verdade, mas é um filósofo americano, professor de Harvard, chama Michael Sandel. Ele é professor de ética, então no primeiro ano de todo mundo que entra em Harvard faz aula desse cara. Então são 350 alunos na sala, assim, é um auditório, e ele vai colocando vários dilemas morais para os alunos verem que não existe opção sem perda. Você sempre vai cair em algum erro, você sempre vai ter algum elemento ali que é incômodo, que é contra os seus princípios. Mas a realidade vai se impor assim, você vai ter que pesar quais decisões são as melhores dentro da impossibilidade da perfeição. Nunca vai ser perfeitinho, você vai sair de lá falando, que legal, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não, você sempre vai fazer algo que vai te doer se o dilema for profundo. Isso é legal, assim.
Esse texto aí vai dar o que refletir. E acho que quando a gente discutir, talvez semana que vem, né? Hoje termina, né? Hoje termina. Ver se eu consigo a semana que vem fazer aquele capítulo sobre Jesus, como que ele questionava, né, as instituições da época. E ali você vê, existe um quê de maledicência. Só que era muito sutil, né? Porque ele tem que mostrar, revelar a parte negativa daquelas instituições, sem falar delas, né? Por meio da ação. Então existe um quê de crítica. E aí o que o Paulo colocou, como que você faz a crítica sem desembocar na maledicência e na fofoca? Como que você consegue envolver a pessoa num espaço de raciocínio que você não influencia, mas você vacina a pessoa? Ou seja, ela pensa por si própria. E tudo que você fez foi... O anticorpo ela produz. Isso. Você criou as condições para ela se sensibilizar com relação a aspectos que ela não havia se sensibilizado. E fazer disso talvez a influência mais pura que existe. Essa eu acho que é a mais difícil. Não liga. Não. Não, que dependendo da forma como você se dirige à pessoa, como você trata, você pode estar ajudando a pessoa a sair dessa situação ou não. De repente ela entra mais na situação, se perde mais. Tudo é dependendo da forma como você chega até essa pessoa. É isso. Vocês já tinham falado, mas... É isso, né? Não, importante participar. Obrigado. Quem está aconselhando, quem está falando, quem está passando. Mas do lado de quem recebe, eu vou me colocar dentro da situação agora. Eu sou muito facilmente influenciável. E André é uma pessoa que já me vacinou um monte de vezes a vida inteira. Ver que não funcionou. Pior que não, as vacinas estavam vencidas, né? Mas eu acho que essas vacinas, dependendo de onde ela vem e da maneira como ela vem, por exemplo, vem de uma pessoa querida, de um irmão, de alguém que você tem certeza que está olhando por você, eu acho que ela é sempre bem-vinda. Entra talvez a maledicência do próximo, mas eu acho que entra um fortalecimento, talvez, dessa pessoa que, ou por ser uma criança, um adolescente, ou por, não sei, tá aberto, precisava desse reforço, dessa proteção, talvez, para enfrentar algumas situações. Então eu acho que é válido, não só olhando do ponto da maledicência, mas do ponto de fortalecimento dessa outra pessoa que vai servir para essa situação ou para N outras. É que acho que o problema da maledicência é que ela não é uma ajuda, né? A maledicência ela é só um rótulo negativo, e acho que talvez seja uma das preocupações do Paulo na colocação dele, é que assim, se você só chega e fala mal de uma pessoa, você está abrindo uma série de possíveis resultados. Não necessariamente está ajudando a pessoa. Porque pode ser que aquela pessoa da qual você está falando mal, quando ela agir com você, aquilo não vai acontecer. Só aconteceu com você. E aí você foi lá e falou mal dela para outra pessoa, só que pode ser que o problema seja com você. E com a outra pessoa, aquilo não vai. E aí você bloqueia a outra pessoa, sendo que ela poderia receber ajuda. Uhum. Porque você foi lá e criou um rótulo e criou, nesse caso, uma vacina, só que uma vacina contra, né, um invasor que não existe. Quando naquele caso faria até bem. Então existe um risco na maledicência. Por isso eu concordo com o que o Paulo falou, a forma de fazer é fundamental. Sim. Porque aí você consegue criar todos os resultados possíveis que são benéficos naquela situação em termos de aprendizado. Mas é difícil, é tenso. Não? Mesmo tudo que eu já falei para você, 99% foi falado do jeito errado. É verdade. Não é simples. Não é simples. Então, a intenção não significa nada nesse ponto, em termos de resultado. A intenção pode ser as melhores. Mas se não houver caridade, não houver cuidado, não houver inteligência, você acaba, o tiro sai pela culatra, literalmente. Você acaba empurrando a pessoa, né, em direção, em vez de ajudar.
Vamos lá?